sobe o som, entra no clima, mãe de atleta, é pura adrenalina, alalenalina. Aplaude daqui, grita de lá, com amor no peito, elas vão ganhar. E quando a criança ela entra no futebol, né, no esporte em si, acaba que a família é uma coisa natural de acontecer. Eu trago o papel da família aqui, mas eu não acho que a gente tem que tratar a família como carrasca, né? Então, Porque muita gente vilão, olha né? como dessa forma. E às vezes até erra querendo acertar, porque não tem informação, tô tentando ajudar, Exatamente. e aí você tá atrapalhando, mas você acha que tá ajudando Mas não ali, sabe né? que tá errando, né? Entendeu? E essa conduta que a gente traz é sobre, assim, o resultado que tiver no jogo, ele não pode definir o seu filho. Então, você tem que amar ele integralmente. Entendi. Independente do resultado, independente de acerto, independente de erro. Você tem que amar ele como pessoa, porque ele não é o resultado esportivo. Sim, e nem total. o desempenho esportivo. Porque ele é uma pessoa além do esporte. Né? Então, se ele se sentir que ele é capaz só quando... Isso é profundo, né? Se ele se sentir que ele é capaz só quando ele desempenha no esporte, que os pais ou a família não valoriza ele em outro ambiente, imagina, vai ficar muito pesado. Lá muito fora pesado. já é assim, né? Porque, infelizmente, os clubes, os treinadores têm isso porque é rendimento, Eles né? dão Quem tá resultado, rendendo, né? quem tá entregando e tal. Então, se eles não tiverem o conforto, o apoio nosso na família, Dentro de onde casa. eles vão Isso. ter? E isso daí acho que é muito importante, porque quando eles crescem, eles colocam na cabeça deles e que, tipo assim, eu não joguei bem hoje, acaba o mundo, literalmente. Muitos fazem isso. Acaba o mundo. É verdade. Porque eles não se conseguem cobram ver tanto, né? outros caminhos. Sim. Óbvio que você vai crescer, você vai se cobrar, você vai querer melhorar, mas não Não a é só vida sobre não- isso, não é né? só sobre E isso. muitas das vezes eles É. se cobram, como a Gabi falou, porque os pais já têm uma cobrança com eles e o técnico já tem uma cobrança também E eu lá dentro. acho que é o medo também disso, Então. desapontar os pais, né? De alguns casos, né? Não sei se sempre. Tem um fator também que vocês falaram, eu lembrei, que são as redes sociais hoje em dia. Nossa, Isso daí Eles potencializa é nosso tanto, né? tema quase que Sempre, né? todo encontro a gente fala sobre o benefício e o malefício das redes sociais, do que você posta, né? É porque hoje acho que não tem mais como a gente separar isso da nossa Não. vida, das falas, porque tava conversando esses dias também com as atletas lá da base, porque virou a nossa principal Aliada, né? Ferramenta, forma de né? comunicação. E comunicação Sim, e tal. Então, você quer, sei lá, fazer uma coisa com a criança, chamar a atenção dela, você tem que fazer alguma coisa pra entreter Sim. ali, né? E aí, com as crianças, a gente vê, por exemplo, acho que deve ter acontecido com vocês também. O menino assinou um contrato com 7 anos. Uhum. E aí, Tá às lá, vezes, tá. posta, Tá. né? E aí, posta Patrocínio, muita coisa não sei o positiva. quê, E aí, tá aberto pra um monte de gente. E aí, tem criança com 7, 8 anos que acaba viralizando numa rede social. E aí, já tem criança de 7 anos que é fã de um menino de 7 inspira. anos. É isso mesmo. Então, assim, Acontece se muito. pra adulto é muito difícil lidar, imagina Das pras crianças. crianças. Né? E não só isso também, o fato de estar num clube, e aí, por exemplo, acho que os pais geralmente tomam conta das redes sociais. Sim. E maioria das aí, vezes. é muito de olho. delicado o que eu vou falar, mas assim, às vezes a criança vira meio Produto. que um troféu, sabe? Aham. Meu filho fez isso, meu filho Aham, fez aquilo. é. E quando não faz, a criança, ela não é besta, ela vai Não perceber sabe que o pai você tá vai agir postando de uma ali, forma... É bem Diferente, interessante. né? O meu É. filho, eu tenho gêmeos, né? E eles jogaram contra o MESC. E o RS perdeu, né, pro MESC. Só Aham. que ele postou. Aham. O Pedrão colocou lá. Foi um jogão. Infelizmente, não levamos a vitória. Mas foi um jogão. Então, assim, foi legal da parte dele. Porque ele não venceu aquele jogo. É. Mas ele postou que foi um jogo bom, Sim. apesar de ter perdido. Então, assim, é bacana. Eu sempre passo para os dois, né? Que nem só ganhar, nem sempre vamos ganhar. Sim. Temos que aprender a perder também. Porque a vida não é só ganhos. De jeito Tem nenhum. erros. E a vida, como você falou sempre no começo, a vida ensina de uma forma mais dura. E assim, quando eles jogam, né, Vi, que eles perdem, muitas crianças começam a chorar e os meus vão lá, abraçam, calma, não precisa chorar, tá tudo bem, vamos dar a volta por cima. Então é bacana isso. Eles têm que aprender a lidar, É. né, com essas Sim. frustrações. Não tem muito... Foi puxando o gancho aqui, eu lembrei, porque quando eu era atleta também, uma coisa que eu odiava que meu pai perguntava era: e aí, quanto foi o jogo? Quanto foi? Quanto foi o jogo? Ganharam ou perderam?
E, tipo assim, tinha muito mais coisas que eu queria falar além do resultado. E não só quando eu ganhava ou quando eu perdia. Quando eu perdia, obviamente que era horrível falar que eu tinha perdido. Não Porque é legal, parecia que, né? nossa, eu desonrei, não trouxe orgulho. Saco, Quando eles, né, não só meu pai, minha mãe, enfim, a família perguntava, como foi? Tipo, como foi o jogo? Como você se sentiu, né? É diferente. Mudou a pergunta Você vai e aí... trazer uma perspectiva diferente pra criança. Porque às vezes eu tenho certeza que tem criança, que eu também já fui essa criança, que mentiu. Às vezes o pai não tá lá. Não, foi 2-1, o jogo foi tipo, sei lá, uma cacetada. Ou, não, a gente empatou. E aí quando você vai ver lá, tipo... eu joguei bem, pai. Joguei bem. Porque não quer desagradar, de jeito nenhum. Essa resposta é clássica. A gente tem alguém aqui no nosso... né, nossa retaguarda aqui que fica de olho. E hoje é a Gi e ela tem uma pergunta pra Gabi. Gabi, eu queria fazer uma pergunta, que a gente está falando bastante de criança, né? E os nossos aqui, os nossos 5, né? Eles estão entrando na adolescência. Aí eu queria uma dica, porque assim, nessa fase que os hormônios estão à flor da pele, então assim, às vezes é mais difícil, eles começam a bater mais de frente, né? Já não aceita tudo que você fala, que é o certo mesmo, né? Mas eu queria uma dica quanto a isso, para passar pra gente, né, passar melhor por essa fase. Sim. É complicado. É complicado, né? Me colocar numa rascada aqui, né? Para adolescente. A gente tava tendo alguns treinamentos ali no Corinthians e aí você foi falando também, fui lembrando de outras coisas. Às vezes a gente encontra, né? Pô, eles são vários, e você vê muita coisa ali, né? Quando eles estão nessa transição. Eu acho que tem coisas importantes que a gente pode refletir juntos. Acho que não tem uma receita de bolo, mas tem coisas importantes que a gente pode saber. Por exemplo, a fase que eles passam não é uma fase em que, eu pulo daqui pra cá e pronto, né? Tipo, preto e branco. Ali, Ela é uma transição. Então, vai ter vezes que ele vai se comportar como uma criancinha, vai ter vezes que ele vai se comportar como ele acha que já é um adulto, né? Vai ter vezes que ele vai estar com o pé ali, né? Ele tá com o pé aqui de criança e o outro pé aqui de ser adolescente. Então, ele vai testar até, eu tenho responsabilidades de um adolescente, adulto, talvez, vamos colocar no esporte, mas meus pais me tratam como uma criança ainda, porque eu não posso fazer tal coisa, eu não posso ir em tal lugar, eu tenho que comunicar a eles, eu tenho que fazer tal coisa. Então, a gente entender que eles vão fazer esses movimentos já dá uma leveza maior, né? Verdade. Entender também que os comportamentos que são esperados, que são normais, né? Deles testarem, deles desafiarem, deles... às vezes responderem, não quero fazer tal coisa, é normal, né? E não, talvez, óbvio que a gente tem que ficar em alerta com outros comportamentos, né? Que chamem mais atenção, que possa estar tendo um comportamento não inadequado, né? Inadequado na realidade. Mas tem coisas que a gente literalmente precisa passar e é da vida, né? Tipo, ele tá respondendo muito, não quer estudar... E aí, eu falo muito de criar acordos. Criar acordos com as crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Tem muitas coisas que a gente não quer conversar com eles. Tem muitas coisas que são coisas nossas, né? Que, se eu falar tal coisa, ele vai fazer. Se eu não chamar a atenção disso, ele vai estar de boa. Então, acho que sempre o que talvez eu trago aqui para vocês como o maior conselho sempre tentar conversar. Eles vão testar a gente. E porque eles precisam entender o porquê que você tá falando daquilo. Por que eu não posso ir em tal lugar? Ele pode ir, né? Exatamente. Por que eu não posso ir em tal lugar? Não adianta a gente falar, não, porque eu quero sou sua ir mãe e pronto. Porque não e pronto. Ele pode até não ir, porque seu não é o seu não. Mas não vai fazer o menor sentido na cabeça dele. Ele vai testar você depois. Ele vai desafiar a gente. Eu preciso estudar muito. Então, talvez... Então, assim, não acho que vai ser uma coisa que, você fez. Não acho que vai ser uma coisa que você fez e ele não vai fazer mais, ele vai te obedecer sempre. Mas acho que trazer, tipo, olha... Cara, eu sei que você queria ir, mas você tem isso daqui pra fazer, você tem esse compromisso aqui. E aí? Você acha que é melhor você fazer isso ou a gente fica com esse compromisso aqui? Né? Por mais que fique emburrada, por mais que fique... com raiva, porque vai sentir, é normal, mas tentar explicar, né, algumas situações para eles. Fazer acordos, orientar. Por exemplo, na fase, né,
da adolescência, das namoradinhas. menininhas, enfim, né? Essas Começa a vir os hormônios. namoradinhas. Explicar o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Olha, quando você se sentir assim, você pode também criar um ambiente seguro para as crianças. Eu vejo muito algumas crianças com medo, né? De contar para os pais. Porque os pais já censuram de falar sobre qualquer assunto que seja. Eu não posso contar pro meu pai. Se eu me machucar, minha mãe vai brigar comigo. Olha o então nível. vai ser pior, Que horror. né? Verdade. Eu vou, sei lá, apanhar. Dando um exemplo aqui. Sim. Mas acho que abrir esses espaços seguros para eles entenderem e confiarem. Olha, você pode trazer isso aqui para mim, né? Independente se eu achar certo ou não, eu vou te escutar e depois eu te oriento, né? De uma forma que Deixar eles à adulto vai saber vontade para orientar, trazer, né? Mas Eu acho vivi que muito isso. criar esse ambiente seguro, entender que essa fase deles sempre vai estar ali uma transição. A gente fala que dentro da psicologia do desenvolvimento, a gente fala que eles vivem um luto, que é a perda do corpo de criança, né? Que vai também se transformando, vai criando coisas novas, vai verdade. descobrindo, né? O que é isso aqui? Nasce outro corpo, Meu né? Deus, o que eu faço com isso aqui? Né, agora. Sim. E aí, orientar também sobre isso. Então, acho que esse espaço seguro, a confiança do que eles podem trazer, a confiança de que eles podem, principalmente, né? A gente tá com os verdade. meninos aqui, né? Se abrirem sobre o que eles estão sentindo, seja no esporte, seja fora, conversar mais, né? A gente fala de novo na rede social, a gente tá muito ligado no celular, muito ligado em muitas coisas, e às vezes acaba que algum detalhezinho perdendo contato, a gente perde acaba ali. perdendo, né? Então, tá sempre criando esses espaços, assim, com eles. Acho que é uma forma melhor de passar por essa fase. Não acho que é uma fase fácil. Não, Fácil não essa é. fase é Fácil não é, difícil, mas né? aí Vai passar. Eu não tenho filhos, mas eu tenho várias atletas, né? Eu de imagino, várias idades. filhinhas. Que, assim, Não é fácil mesmo, não. são muitos desafios. E a gente tem que estar a todo momento trazendo elas pra perto da gente. Porque Quanto se a gente, mais. sei lá, tiver uma postura... Afastar eles a pior, gente só vai né? afastar e não vai ter tanto controle. Imagina. E imagina as verdade. meninas que ainda tem TPM, que a gente vai chegar na fase das meninas, né? Na sua fase atual agora. Ai, Jesus. É bem interessante, mas Gabi, não pra é fácil já- mesmo essa transição, mas é muito importante o que você disse. Nós temos lá em casa isso, o diálogo é muito importante, a transparência, e dentro disso o respeito. Não importa o que aconteça, vocês precisam falar para mim e para o seu pai, porque se acontecer alguma coisa, quem vai estar do seu lado te ajudando sou eu e seu pai. É verdade. Então, assim, a gente tem uma parceria bacana dentro de casa. Eu tenho um de 20 anos, que ele é maravilhoso. Então, assim, já aconteceu umas histórias com ele, né? Já tem uma história já. E ele nunca mentiu pra gente. E, assim, ele sabia que o pai dele poderia fazer o extremo com ele. Mas ele chegava e falava assim, pai, senta aí. Eu falei, puta merda, Deu agora merda. deu merda. Mas sempre Aí a gente já sabiam, né? sentava, ele falou assim, hoje vamos fazer a reunião de família. A gente já sabia. Aí vinha a coisa. Minha E filha aí, essa- bonitinho, a gente ele sentava legal, e contava o que legal. aconteceu. Minha filha essa Preciso semana me pegou no carro e falou assim, não vou abrir tudo, porque senão ela vai Te matar, né? Querer me esganar. Mas ela me pegou no carro, né? E aí eu já... Pra algumas coisas eu sou ligeira. Mãe, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei assim, lá vem, né? Ela, eu não sei como. Aí eu falei assim, abre na boca. Fala. Treina pra falar Sim, não, né? Aí ela falou assim, então tá bom, eu vou falar. E Já aí despejou, joga, já, né? né? E aí joga de uma vez. E aí a gente conversou, digerir tal, e né? tal. Eu já imaginava o que era. Acho que vocês também já imaginam o que era. Mas assim, eu falei assim, tá tudo bem. É, Né? vamos passar Vamos- por isso, vai passar. E é o que a Gabi É falou, só Carol. o primeiro, depois vamos ter. Outro ponto importante que ela disse, que eu já vivi isso, é assim, se você é contra, você vai afastar ela de você. Sim. E ao invés de você pegar a confiança dela, você vai perder a Não, confiança e eu dela. sempre falei assim, ó, funciona assim, eu entendo e eu já fui adolescente, né? Então, a gente sabe que tinha as amigas que a gente conversavam coisas, né? Podia confiar, Isso. né? E com os pais a gente não falava da mesma maneira que falava com as amigas, né? Então, por exemplo, eu sei que o que ela me contou, cara, foi dificílimo pra ela me contar. Mas que algumas amigas já sabiam, já sabia por terceiro. Eu tava só esperando. No momento. Que ela porque se sentia à vontade ela pra vir precisava falar. conseguir Pra passar essa falar barreira pra de uma falar. maneira com que eu sempre falei pra ela assim, ó, funciona assim. Não esconde, esconder é complicado. Descobrir
Pelos negócio outros é muito ruim. É ruim, eu falei assim, eu tô aqui, eu já tive sua idade, eu sei como funciona, também já fiz, gostei, não sei o quê. Assim, então, assim, nada do que você for me falar é novidade, é novo, que eu não tenha experimentado. Então, fica tranquila, vai lá e fala. E aí, eles precisam ter um time pra eles conseguirem desabafar, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a gente já teve, né? Já, passamos já, por pô, isso, é, né? A gente já passou. Exatamente. Faz um tempinho. Nada, foi ontem, meninas. Foi ontem. Eu dormi. Eu ainda acordei lembro assim. ainda de E ontem. no final das contas, né? Quando a criança, o adolescente fala pra você, é muito mais de você ter que lidar com você Você do digerir ali Exato. pra ver como vai do lidar que com a outra situação. coisa, é. né? Ó, e Verdade. querendo ou não, os pais falam assim, obrigada, de uma certa forma, tá fazendo meu trabalho legal. Se ele falou pra mim, quando se porque sentem à a vontade parceria é pra bacana. falar, né? Verdade. Oi, gente. Se inscreve no canal, ative o sininho, dá o like. Hoje eu não posso ter jogo no meu vídeo. De daqui, grita de lá.